Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Joia. Essa turma aqui deveria ter umas 60 pessoas, não é isso? Estamos aí com 27. Acho que o pessoal está entrando ainda. Aham. Eu vou compartilhar aqui a tela, aí vocês me avisam se está aparecendo. Não. Vocês estão vendo meus slides? Sim. Joia. Então, vamos começar aqui, gente. O que é a ideia hoje, né? Bom, aqui a gente está começando, então, o curso de Econometria 2, tá? Antes de começar, aqui eu queria dar um aviso que, bom, as aulas vão ser gravadas, né? Vou falar mais disso daqui a pouquinho, mas oficialmente já estou avisando que essa aula está sendo gravada, assim como todas as outras serão gravadas para o benefício de vocês, tá? Mas vou falar mais detalhes como é que a gente vai fazer esse curso. Só antes de começar a falar um pouquinho de mim, acho que, bom, vocês, a maioria não deve me conhecer ainda, então eu sou o Rafael Corbi, eu tenho doutorado em Economia pela London Business School, concluído em 2014, meu e-mail é rcorb@usp.br, tá? Então, minha sala no FEA 2, sala 215, porém, acho que vocês não vão me encontrar lá tão cedo, por razões óbvias. Eu sou professor livre-docente, ou professor associado desde 2008, desde que eu entrei na FEA, tá? E esse aqui é o meu site, para quem tiver interesse em dar uma olhada no que eu faço, principalmente em ensino, mas principalmente em pesquisa. Então, vocês estão aí no terceiro ano, não é isso? Econometria 2? Terceiro ano? A maioria? Ou segundo ano? Mais ou menos. Oi? Eu acho que é quarto ano, professor. Quarto ano? Então tá. Então você... Bom, enfim... é que é noturno, né? Enfim... eu, pelo menos, achei que fosse terceiro de manhã, mas tudo bem, quarto ano, tá joia. Quem tiver interesse em algum tópico de pesquisa, os meus interesses em pesquisa são economia política, economia do trabalho, desenvolvimento e crescimento, e alguns tópicos de microaplicada, como crime, saúde, e atualmente tenho trabalhado bastante na economia da religião, que é um tópico super importante no Brasil e tem pouca gente olhando para isso, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no site, lá vocês vão ter vários artigos que eu tenho escrito, inclusive alguns com alunos de pós-graduação e até alguns com alunos de graduação. Então, quem tiver mais interesse sobre algum desses tópicos, podemos conversar, tá? Então, muito bem. Sobre o curso, hoje a ideia hoje é apresentar, então, um pouquinho de como vai ser o curso, os objetivos do curso, né, conteúdo do curso, por que o curso existe, né, e falar de coisas práticas também, né, prova, como é que vai ser cobrado o conteúdo, e dar um pouquinho da ideia de como vão ser as aulas, tá? Então, o monitor da disciplina vai ser o Carlos Nathaniel. Talvez vocês já conheçam quem fez o curso de Econometria 1 com a Renata, ele acho que foi monitor de alguns de vocês. Então, ele vai ser o monitor nesse curso também, tá? Aí tem o e-mail dele, tá? A gente vai ter a página normal no Moodle. E como é que vão ser as aulas, tá? As aulas, hoje, eu vou apresentar, porque eu dou essa matéria dobrada, né? Para a turma 1 para a turma 2. Hoje, eu vou dar as duas aulas normalmente, tá? Mas a partir da quinta-feira que vem, eu vou dar
sempre no primeiro horário, a aula ao vivo, ou seja, aula síncrona, tá? Então vocês teriam aula hoje ao vivo, como estão tendo agora, e na quinta-feira eu vou dar aula para outra turma. E aí essa aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada no YouTube para todo mundo assistir em qualquer hora, tá? E a mesma coisa da monitoria, tá certo? Então vai ficar tudo gravado, quem quiser voltar, ver de novo, tá tudo lá, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Muito bem. Então, o curso, assim como a Econometria 1, né, ele tem a monitoria obrigatória, tá? Então, a gente tem as aulas de terça e quinta, monitoria em laboratório, né, que é claro que hoje vai ser tudo online, a presença é obrigatória nos dois casos, tá? E o que eu queria deixar claro aqui, tá? O material cobrado, ele vai ser avaliado de maneira separada e independente. E os dois valem para a média final. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que eu estou aqui apresentando em aula, então a gente vai aprender vários estimadores, várias coisas interessantes. A parte teórica, vai ter uma prova teórica, na verdade vão ter 2 provas teóricas, e vocês vão aprender, igual fizeram em Econometria 1, acredito, a implementar esses estimadores no software R, na monitoria de sexta-feira com o Nathaniel, tá? E também teremos 2 provas práticas, tá? Online, onde vocês vão, então, receber aí dados e vão ter que escrever o código no R para resolver a estimação que for pedida, tá certo? Então, assim que vai ser feito, tá? As aulas são de terça e quinta, os slides, né, como vocês estão vendo aí, ele vai ser, agora, nesse slide em particular, está em português, mas tipicamente a gente vai ter slides em inglês, majoritariamente, porque ele é baseado no livro em inglês, já vou falar mais disso, tá? Mas, claro, a aula vai ser dada em português, como vocês estão vendo, tá? Acho que é isso. Tá? E as monitorias às sextas vão ser cobrado basicamente material baseado no que a gente vem aprendendo ao longo da semana. Então, o que vocês verem ao longo dessa semana, na sexta-feira vocês vão implementar algum estimador relacionado, tá certo? Então, uma ideia fazer teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, tá? Ok? Então, avaliação. Avaliação será baseada em 4 exames, como eu falei, 2 exames teóricos, né, que seria em sala de aula, e 2 exames práticos que seria no laboratório, vai ser, obviamente, tudo online, tá certo? Cada um vai ter 1h30 de duração, exatamente o horário da aula, e cobre a matéria dada até aquela data, tá? E aí a gente tem aí a composição de cada exame prático e teórica na nota final. Então, os exames práticos 1 e 2, 15% e 25%, exames teóricos 20% e 30%, e a gente já tem aí as datas dos exames, tá certo? Isso tudo eu também vou dar para vocês numa ementa que eu vou colocar hoje ainda ou amanhã, no Moodle também. A ementa é o documento aí que vocês têm todas as informações do curso, tá? Mas aqui está só um resuminho. Além disso, né, além das provas, vocês vão receber 2 listas de exercícios para auxiliar vocês na preparação para as provas, né? Fixação de conteúdo e preparação para as provas. Não vai valer nota. Não vai valer nota, porém é importante para a prova. Então, antes da prova, vai ter uma aula, provavelmente, não sei se vai ser comigo ou com o Nathaniel, onde a gente vai, sei lá, uma semana antes da prova, mais ou menos, a gente vai tirar dúvidas dessas listas e de outras dúvidas que surgirem ao longo do curso, tá certo? Então, quem não tiver feito lista não vai ter dúvida, né? Tá certo? Essa que é a ideia. Ok? Não existem exames substitutivos, então quem perdeu o exame, perdeu. A única chance que existe, se você perdeu um dos exames, é fazer no dia do reaval, tá? Mas isso é só se você perder um exame, aí você pode usar o reaval como substitutivo, ok? Para ser aprovado no reaval,
O aluno que tiver média abaixo de 5 e acima de 3, como é a regra da USP, pode fazer o reaval, e para ser aprovado, ele tem que tirar nota no reaval igual a uma hora de diferença entre 10 e sua média. Ou seja, se você ficou com uma média 4, para você passar, você tem que tirar 6 ou mais. Tá certo? Padrão, né? Padrão USP aqui. Agora o que interessa, material de leitura, gente. Eu mudei um pouquinho do curso do ano passado, por algumas razões, o material de leitura. Por quê? Por duas razões. Tradicionalmente, o curso de Econometria 2, que é um curso que a gente fala de identificação empírica, tá certo? Ele é um curso que é baseado tipicamente no livro do Wooldridge, que todo mundo conhece. Porém, o livro do Wooldridge, ele é bastante desatualizado em alguns tópicos. Então, por essa razão, uma das razões que eu não vou adotar como livro base, apesar de ele ser um bom material, é porque ele tem falta de algumas outras técnicas que hoje são muito usadas e elas ainda não existiam quando ele foi escrito. E ainda não foi atualizado. Em segundo lugar, como é um livro pago, né, e a gente estava no meio da pandemia, não dava, era difícil na biblioteca, etc., eu substituí por esse livro do Scott Cunningham, Causal Inference, The Mixtape, como vocês estão vendo aí no slide. Esse livro, ele é distribuído livremente. Ele tem você pode comprar ele como um livro comum, porém ele tem uma página que vocês estão vendo aí, mixtape.scanning.com, que o livro inteiro está lá. Tá? Ele já existia uma versão em PDF dele, mas que eu não encontrei ela online. Ele está hoje em HTML, mas ele está inteirinho nesse site, tá? Então, é bem fácil navegar, etc. Vocês podem ir lá e ver, ok? Mas, além disso, outro material importante é o próprio Wooldridge, como está aí, Introdução à Econometria, e o livro do Angrist e do Pischke, que é o Mostly Harmless Econometrics, que é um livro um pouco mais avançado do que os outros dois, mas também uma boa fonte, tá? Mas a gente vai seguir a ordem do mixtape. Tá? A gente vai seguir essa ordem do mixtape, que é o livro mais atual, aí, 2018, 2019. Bem, o legal também desse livro é que ele tem um material muito bacana dos exemplos que a gente vê em aula implementados tanto em R quanto Stata. Então, facilita muito na hora de montar as monitorias e de aplicar o que a gente aprende em sala. Certo? Alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Professor, quando o senhor mostrou anteriormente as porcentagens de notas e tal, acho que dava 90%, os outros 10% vai ser exercício, algo tipo? 90%? Eu posso ter visto errado. Dá 90 mesmo. Vou arrumar, então. Tá ok. Obrigado. Vou arrumar na ementa, tá, gente? Então, vocês checam lá na ementa, mas vai estar ajustado. Foi só um teste. Isso aí. Okay. Beleza. Só para ver se tem alguém prestando atenção. Muito bem. Então, além disso, na ementa, quando vocês abrirem lá, vai ter o plano de aulas. Eu coloquei só o comecinho dele para vocês terem uma ideia. Que tá lá, eu tentei deixar o máximo bem definido possível para a gente poder seguir aí de maneira clara a sequência das aulas, tá? Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, né? Aula 1, data 13/4, é hoje, apresentação do programa e apresentação do curso, né? Então, baseado, material de apoio, capítulo 1 do C é o Cunningham, né? Então, é capítulo 1 do Cunningham, tá? Então, na aula que vem, quinta-feira, a gente vai fazer uma pequena revisão de teoria de probabilidade, né? Teoria de probabilidade. Então, aula 2, tá? Então, é o capítulo 2 do Cunningham, tá? E na sexta-feira, dia 16/4, vai ser a primeira monitoria. Então, material de apoio, vocês estão vendo ali, está escrito monitoria, e vai ser introdução ao software R. Para quem não conhece o R, não usou o R, ou quer refrescar a memória do R, o Nathaniel vai
ensinar a todos, tá? Ele vai mandar para vocês um link, um aviso no Moodle, para que vocês, quem não tem ainda o R, baixe o R, deixe instalado na máquina o R, para poder acompanhar aí diretamente a monitoria já a partir de sexta-feira, tá? E aí, nas semanas seguintes, então, por exemplo, semana que vem, terça-feira que vem, dia 20/4, a gente vai ainda estar em modo, que eu falo que é o modo de revisão, porque a minha experiência diz que vocês precisam de uma pequena revisão de econometria 1, para aproveitar o curso de econometria 2. Então, na segunda semana do curso, a gente fica focado em regressão linear, ainda no capítulo 2 do Kahneman, porque eu quero passar com vocês as 4, 5 hipóteses chaves do OLS, e aí vocês vão ver o quê? Que esse curso, basicamente, é um curso que fala da hipótese 4, tá? Que o X não é correlacionado com erro, para quem lembra. Basicamente, esse curso inteiro trata do caso quando a hipótese 4 não vale. Quando a hipótese 4 não vale, o estimador de OLS é viesado. Então, esse curso inteiro, basicamente, técnicas alternativas, o que fazer quando a hipótese 4 não vale. Comentário entre parênteses, ela nunca vale. Tá? Então, você tem que fazer o curso de econometria 1 e o curso de econometria 2. Ok? Muito bem. Certo? E assim por diante. Lá você vai ter o plano de aulas inteiro até o que a gente pretende cumprir até o final do curso. Então, agora vamos falar um pouquinho do curso propriamente dito. Então, qual que é o objetivo, né, em palavras? Apresentar as principais ferramentas da inferência causal. Né? O que é inferência causal? A inferência causal tenta determinar causa e efeito das ações estudadas, dos tópicos estudados. Né? Então, por exemplo, você quer saber qual é o efeito da introdução do salário mínimo sobre o emprego. Tem essa discussão eterna em economia do trabalho e política pública maior, onde será que a gente introduzir salário mínimo gera desemprego? Né? Qual que é a ideia? Né? Micro 1, né? Micro 1, você coloca piso, você coloca preço mínimo nas coisas, você tende a ter mais demanda, menos demanda do que oferta, que no caso do mercado de trabalho a gente chama isso de desemprego. Isso tem um descasamento de oferta e demanda, né? E aí a gente tenta entender, será que isso causa, de fato, na prática, desemprego? Né? Sim ou não? Efeito da educação infantil sobre encarceramento quando adulto. Será que melhorar a educação infantil, quando esse cara cresce, ele diminui a probabilidade dele ser preso? Sim ou não? Né? Tópicos em desenvolvimento. Será que colocar rede nas camas, isso é tipicamente literatura feita na África, né? Contra inseto, reduz malária? Se reduz malária, será que isso melhora o desenvolvimento econômico nesses lugares? Sim ou não? Né? E assim por diante. Né? Tem 1 milhão de perguntas que a gente faz em econometria. Tá certo? Só que qual é o problema, né? O problema é o seguinte. Então, de novo, você tem aí a regressão mais simples do mundo, né? Y é igual a alfa mais x beta mais epsilon. Né? Tem uma regressão univariável. Só tem x e y, mais nada. Aí a gente aprendeu em econometria 1 como estimar isso aí, não é isso? xi menos x barra vezes yi menos y barra, não é isso? Sobre xi menos x barra ao quadrado. Essa é a fórmula do beta, não é isso? Então, aí eu pergunto, qual a interpretação exata do beta? Quem me diz o que quer dizer exatamente o beta? Em palavras. Vamos supor que o beta deu 2. O que quer dizer 2? É o impacto que o x vai ter em y. Mas o que de x? Quanto a variação de unidade de x vai impactar em y. Essa seria, então, ou seja, se o x subir em uma unidade, quantas unidades sobre o y? Tá certo? Ou seja, é o efeito marginal de x em y, né? Em outras palavras. Marginal porque é uma unidade, né? Então, só que se esse beta for estimado com LS, usando dados observacionais ou dados não experimentais, que é basicamente todos os dados que a gente trabalha, né? Essa interpretação, ela
ela deixa de ser verdade. Ou seja, a interpretação causal, a estimativa perde a sua interpretação causal. Né? Ou seja, essa interpretação quem que disse? A Thaís? Perdi aqui, quem foi ela? Isso. Oi, então. A interpretação que a Thaís deu estaria correta se o mundo de econometria é um vale. Ou seja, se o mundo das 4 hipóteses lá que a gente aprendeu, vale. Não se preocupa se você não lembra as 4 hipóteses, que a gente vai falar bastante delas semana que vem. Mas, de novo, a chave é a hipótese 4, que é a esperança, como vocês estão vendo aí, a esperança do epsilon condicional a x, se fosse zero. A hipótese é que ela seja zero, né? Em outras palavras, x não é correlacionado, né, com epsilon, ou seja, o erro não é correlacionado com x. Essa era a hipótese 4 que a gente aprendeu lá no econometria 1. Porém, no mundo real, né, na nossa vida como econometrista aplicado, essa hipótese, como eu falei, quase nunca vale. Então, essa interpretação que a Thaís falou, ela deixa de ser verdade. O beta não é mais o efeito marginal de x em y. A gente não pode dizer isso. E, então, esse é todo o ponto desse curso, é lidar com essas situações. Tá? Então, aí você fala, mas será que nunca é verdade isso? Essa hipótese sempre falha? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na verdade, vou dar alguns exemplos aqui para vocês se convencerem que esse é um problema importante. Então, um problema básico de seleção. A gente vai definir essas coisas, mas o típico problema que a gente chama de seleção. Né? Vamos supor que a gente tem uma pergunta, uma pesquisa que a gente quer fazer aí uma monografia ou um artigo e quer entender o seguinte. Será que ir para o hospital, né, ir para o hospital, né, no pronto-socorro, por exemplo, melhora a saúde do paciente? Se a resposta for não, a gente não deveria construir mais hospital, tá certo? Então a gente acha que deve ter algum efeito positivo. Você melhora a sua vida, você vai para o pronto-socorro, né? Ok. Aí, então tá, vamos supor que a gente queira ver se isso é verdade. Aí você fala, mas por que não seria verdade? Porque tem uma razão que pode ser o seguinte, você pode ir para o hospital, mas lá tá cheio de gente doente. Se tiver um cara infeccioso ali do teu lado, né? Se tiver um cara com Covid do teu lado, você vai pegar Covid, né? Então, talvez o hospital seja ruim para a saúde. Então, não é uma resposta trivial, mas é uma resposta de política pública extremamente importante, tá certo? Então, aí você fala, bom, quero fazer minha monografia disso. Vou rodar uma regressão do tipo que a gente viu ali, y, beta x mais epsilon, né? OLS. Aí você vai lá e pega seus dados. Por exemplo, dessa survey americana, National Health Interview Survey. Então, tem uma survey, né, uma pesquisa de opinião, eles perguntam para milhares de pessoas, um monte de perguntas, em particular essas duas perguntas. Pergunta 1. Você foi essa semana no pronto-socorro, esse mês no pronto-socorro? Tá? Segunda pergunta. Como você está se sentindo? Né, qual o status de saúde seu hoje? Né, de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom. Tá certo? E aí eu não vou nem rodar regressão, só vou tabular essas variáveis. Só pegar as médias dela. Tá? Aí a gente divide em quem foi para o hospital e quem não foi para o hospital. Então, na primeira linha aí, vocês estão vendo, no hospital. Então, é o cara que não foi no hospital. Então, 90 mil pessoas não foram para o hospital. Elas têm uma média de saúde de 3,93. Enquanto que quem foi para o hospital, aí 7.700 pessoas, tem uma média de saúde de 3,21. Né? Então, a diferença de quem foi para o hospital e não foi para o hospital, ou ao contrário, quem não foi para o hospital menos quem foi para o hospital é de 72, é uma diferença positiva. Quem foi para o hospital está com uma saúde pior do que quem não foi para o hospital. E essa diferença é significante, super significante estatisticamente. Aí a sua conclusão é, se a gente levar, nesse caso, a interpretação causal que a Thaís falou, né, nesse caso específico, o beta aí seria 72, tá certo? Esse seria mais ou menos o beta. Aí você fala assim, então,
ir para o hospital, na verdade é ao contrário, né? Seria o 3,21 menos 3,93 daria uma diferença de menos 72. Então, ir para o hospital te diminui saúde em 0,7. Aí a minha pergunta é, tá certa essa conclusão, sim ou não? E por quê? Quem me diz? Thaís, já que eu estou pegando o seu pé. Tem que ver se tem outros fatores importantes dentro do erro. Outros fatores que também impactam em Y, que estão correlacionados. Mas vamos falar do caso específico aqui, menos genérica. O que seria o problema aqui dessa minha interpretação? Se você está dizendo que ela pode não estar correta. Vamos pensar no problema aqui. Professor, acho que talvez a amostra em si, né? Como assim? Não sei, estou pensando, por exemplo, se a gente considerar as pessoas que estão no hospital, elas vão ter uma saúde menor em relação aos que não precisam ir ao hospital, entendeu? As têm saúde o quê? Desculpa? Elas vão ter uma saúde pior em relação às pessoas que não vão ao hospital porque não precisam ir ao hospital. Uhum. Então, é o que a Thaís tinha falado, né? Mas em palavras, vamos dizer assim, a Thaís falou de uma maneira mais técnica. Tem alguma coisa no erro que é correlacionada a X, não é isso? Foi o que você disse, né, Thaís? Que também determina a saúde, né? Aí o Rodolfo falou, então, quem vai para o hospital, para começo de conversa, está mais doente, né? Então, o cara que vai... Então, assim, ir para o hospital é uma escolha, não é uma coisa aleatória que acontece com você, tá certo? E a gente vai bater nisso bastante hoje. Sempre quando você tiver escolha, sempre quando o teu dado refletir uma escolha, a tua variável refletir uma escolha, ela deixa de ser aleatória. Ela deixa de ser o que a gente chama de exógena. Vocês já ouviram falar disso? Ela se torna endógena, né? Porque ela é uma escolha. Ela é determinada dentro de algum sistema de maximização, né? E quando isso é verdade, quase sempre quebra a hipótese 4. Aqui no caso, o que quer dizer hipótese 4? Quer dizer que o é correlacionado, o erro é correlacionado com X, né? Correlacionado com X. Então, aqui, ir para o hospital está correlacionado com uma coisa não observável, que é o quê? O estado de saúde do cara. Real, né? O estado de saúde real do cara. Né? Ele está se sentindo mal. Então, ele vai para o hospital. Não é surpresa que quem foi para o hospital está se sentindo mal depois. Mesmo que tenha melhorado a saúde dele, tá certo? Esse é o problema, e é exatamente isso, é um problema de amostra. É um viés de seleção, que a gente chama. A gente vai definir essas coisas ao longo do curso, tá? Mas só para vocês pegarem a intuição. É claro que esse exemplo aqui é gritante, né? Mas tem em quase todas as situações que vocês vão se deparar na vida, como quando vocês forem rodar regressão, e muitos de vocês vão rodar regressão na vida, depois de se formar, vocês vão ter que lidar com esses problemas. Alguma pergunta aqui? Ficou claro? Então, de novo, esse curso vai lidar com, basicamente, esse tipo de problema em todo momento, né? Cada hora a gente vai aprender jeitos diferentes para lidar com esse problema, tá? Então, vamos pegar no gancho que eu falei aqui agora, né? Então, otimização transforma tudo deixa tudo endógeno, que eu acabei de falar, né? Sempre quando a tua variável for uma variável que é fruto de uma escolha, né? Em particular, fruto de uma otimização, né? Que em economia a gente assume que as pessoas estão sempre otimizando, e ao otimizar elas tomam alguma decisão, né? Então, tudo que envolve decisão torna as variáveis endógenas, né? E é por isso que, ao utilizar a teoria econômica deixa claro por que inferência causal, que é o que a gente quer fazer, inferência causal é estimar o beta e poder dar a minha interpretação causal para o beta, tá? E a própria teoria econômica nos mostra por que isso é difícil, né? Porque as variáveis de escolha são frutos de otimização, tá certo? Fruto de uma escolha, né? Qual que é o grande problema que eu falo, né?
quando a gente tem... Peraí, deixa eu dizer os dois tipos de dados, aí eu entro nesse ponto. Então, ó, quando a gente for fazer trabalho empírico, a gente precisa de dados. E tem, basicamente, duas grandes classes de tipos de dados. O que a gente chama de dado experimental e dado observacional, ou dado não experimental. Dado experimental vem, obviamente, sai, obviamente, de um experimento. Tipicamente, o que a gente chama de um experimento aleatorizado, né? Onde a pessoa, né, o pesquisador, ele está envolvido nesse processo, né? Pensa, tipicamente o exemplo aqui é desenvolvimento de novas... bom, acho que é mais fácil falar de vacina, né, hoje em dia. Então, você está desenvolvendo uma nova vacina para COVID, será que a vacina funciona ou não funciona? Né? Você não pode simplesmente falar assim, ó, pessoal, estou desenvolvendo uma vacina nova aqui, quem quiser, vem para cá e toma vacina. Tá? Vamos supor que eu faça isso. Estou aqui com 1.000 doses de vacinas. Aí eu anuncio no meu Facebook, falo, galera, quem quiser tomar vacina, os primeiros 1.000 que chegarem aqui vão tomar vacina, aí daqui 2 semanas a gente vê se essas pessoas, ou sei lá, daqui 1 mês, vê se essas pessoas estão ou não estão doentes. Qual que seria o problema nesse caso? Por que isso não é um bom jeito de medir se a vacina funciona ou não? Quem me diz? As pessoas podem ter comorbidades e a gente não tem uma listagem muito controlada? Isso dificulta, mas não é o problema principal. O problema, eu acho que é porque a sua amostra não vai ser aleatória. Vai ser... vão ser os seus amigos do Facebook, né? Então, tem um viés aí na amostra. Tudo bem, mas por que isso é um problema? Isso vai gerar estimadores viesados? Sim, mas, de novo, vamos dar nome. Por que o estimador vai ser viesado? Por que não é um bom jeito de medir? Porque você não tem um grupo de controle para comparar a amostra? Grupo que não tomou a vacina e um grupo Vamos supor que eu faça assim. Ó, eu tenho aqui, vamos diminuir o número que eu não tenho tanto amigo. 50 amigos que chegarem, tomam a vacina, e aí eu pego outros 50 amigos também no Facebook, que não vieram, tá certo? Não tomaram a vacina, aí daqui 1 mês eu vou lá e faço um teste de Covid nesses 100 caras, nos que vieram tomar e nos que vieram tomar. Então eu tenho agora, de certo modo, um grupo de controle, um grupo tratado. Por que isso não é um bom jeito ainda de medir a eficácia da vacina? A gente não sabe se o pessoal teve contato com o vírus ou não, né? Eu acho que é uma questão de escolha, porque as pessoas que já tomaram vacina, elas acham que estão vacinadas e elas vão escolher ter ações que você pode contrair com mais facilidade. Não, tudo bem, mas você está no caminho certo, tem a ver com escolha, como eu já tinha falado, mas vamos supor que a vacina seja 100% eficaz, elas podem fazer o que elas quiserem, elas não vão pegar, né? Então, poderia ser um bom teste ainda, se esse fosse o único problema. O problema é que as pessoas que não tomaram a vacina do outro grupo não teriam essa mudança de comportamento para comparar. Então, se elas tivessem a doença, você pegaria só uma parte do efeito. Você não pegaria o mesmo efeito delas terem o mesmo comportamento. Você não pegaria a diferença entre os dois comportamentos. Isso. Todo mundo está pisando aí em cima, dançando em cima Deixa eu colocar em palavras mais, talvez de outro modo que fique mais claro. Pensa assim, se eu anunciar no Facebook que eu tenho 50 vacinas experimentais e falar quem vier ganha, os 50 primeiros, vocês acham que esses 50 caras vão ser caras mais ou menos cuidadosos do que os 50 que não vieram? Mais, né? Então, assim, por que não é um bom jeito?
Então, de novo, tudo que vocês falaram está certo, tá? Tem problema de seleção, tem problema amostral, muda o comportamento, tudo que vocês falaram estão certos. Mas, basicamente, o que a gente está pensando? Ao você saber que você foi tratado, você pode se comportar diferente, e, além disso, o cara que tomou pode ser diferente por si só. Pode ser que, por exemplo, um cara que tenha, acho que foi o Vitor, né, que falou de comorbidade, tem a ver também. Por exemplo, o cara está morrendo de medo, porque ele tem comorbidade, ele tem diabetes, por exemplo. Então, todo mundo que vê tem diabetes. Quem não tem diabetes está lá em casa tranquilo, ou tem sobrepeso, sei lá, qualquer um das comorbidades, entenderam? Aí você fala, mas basta você levar isso em conta na sua análise. Pode ser, mas tem coisa que eu não observo. Tem coisa que eu observo, então eu posso pesar as pessoas, aí esse problema está resolvido. Né? Mas a atitude da pessoa não mexe, né? Se ela usa não máscara depois de sair. Entenderam? Então, todos esses são problemas que podem me gerar uma comparação ruim, tá certo? Então, como que seria... Oi. Eu não sei se teria a ver, mas supondo que você pegou 100 pessoas, 50 tomaram a vacina e 50 grupos de controle. Essas 50 grupos, que seria o grupo de controle, se eles tomassem, por exemplo, placebo, resolveria o problema? Porque eles também seriam cuidadosos igual aos outros, mas os resultados, teoricamente, seriam que ser diferentes porque eles não tomaram de verdade a vacina. Exatamente, Rebeca, né? Exatamente. Então, o que é um dado experimental? Um dado experimental é, obviamente, um dado coletado durante um experimento que é feito de maneira aleatória. Então, o certo seria eu anuncio, galera, tenho 100 vacinas. Quem quiser, eu posso até falar, quem quiser vem se voluntariar a tomar. Só que 50 dessas vacinas é água. E você não sabe qual é a água e qual não é a água. Então, mesmo que a vacina mude, mesmo que tomar a vacina mude o comportamento, vai mudar igualzinho dos dois grupos, porque ninguém sabe quem tomou a vacina verdadeira e ninguém sabe quem tomou a vacina falsa. Né? É a famosa pílula de açúcar, né? A pílula de farinha. Você dá a pílula de farinha para um e a pílula verdadeira para o outro. Então, aí você pode, com confiança, medir simplesmente a diferença de média. A média de doentes dali um mês em um grupo que tomou a vacina verdadeira e um grupo que tomou a água. É assim que se faz, com todas as vacinas que a gente está vendo aí, tá certo? Claro, um pouco mais sofisticado, mas basicamente isso. Então, a medicina é baseada nisso, tá certo, gente? Hoje, a gente tem um pouco de economia sendo feita assim, alguns campos, economia do desenvolvimento em particular, a gente tem visto também experimentos, tá? Economia experimental. A gente teve aí o prêmio Nobel agora, Esther Duflo e o Banerjee, foram caras que basicamente foram campeões de introdução de experimentos em economia. Mas a gente, em geral, não vai ter dado experimental. Em geral, a gente vai ter dado observacional, né? Dados observados. O que quer dizer isso? Eu, como pesquisador, sou totalmente passivo nesse processo. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pega dado do IBGE, né, do censo, dado da PNAD, o que acontece? Vai lá um cara do IBGE e pergunta, quantos anos você tem? Está trabalhando, não está trabalhando? Carteira assinada, sem carteira assinada? Qual cidade, qual a sua educação? E assim por diante, né? E aí você vai rodar uma regressão com esses dados. Não são dados experimentais. Né? E aí a gente vai cair no problema do slide passado. Eu fui lá e perguntei para as pessoas, você está doente, sim ou não? Foi para o hospital, sim ou não? Eu não sei, eu não tenho um mundo onde eu aleatorizo. Vocês 50, eu obrigo vocês a irem para o hospital e serem tratados. Vocês, não, vocês vão ficar em casa. Aí eu vou lá e vejo quem ficou doente e quem não ficou doente. Esse seria o melhor para eu medir, mas não existe, na realidade, um tipo de experimento desse. Tá certo? Então, por causa disso que tem esse curso, tá? Então, todas as correlações que a gente observa nos dados, elas não necessariamente estão muito próximas do que é o efeito verdadeiro, o efeito que a gente quer, de fato, estimar, né? Ou seja, escolhas são endógenas, essa é a palavra-chave nesse curso, endógenas, escolhas são endógenas, e as correlações entre
escolhas, né? Por exemplo, ir ou não ir no hospital, tomar ou não tomar vacina. Então, a correlação entre essas variáveis e algum outcome, algum resultado, né? Ficou doente, não ficou doente, pegou ou não pegou Covid, essas correlações não representam quase nunca um efeito causal, ou seja, não dá para falar que o beta está falando, sim, você tomou vacina, diminui a probabilidade em X% de pegar a doença. Tá? E é por isso que a gente aprende esse curso para tentar superar essas dificuldades. Vou dar um outro exemplo, ainda aqui, de novo, micro 1, gente, micro 1. Você quer estimar a demanda ou oferta. Em particular, vamos supor que a gente queira estimar a elasticidade de preço de demanda. Quem for aqui para economia, quem for aqui trabalhar ou já trabalha em algum tipo de consultoria, às vezes em banco também, depende da situação, em algum momento da vida você vai ter que estimar uma demanda. O que é a demanda? A elasticidade de preço da demanda você varia, sobe o preço 1%, quanto que cai a quantidade. Quantos por cento cai a quantidade? Não é isso? Isso é a elasticidade de preço da demanda. Então, é micro 1, gente. Né? Então, essa elasticidade de preço da demanda sai de um modelo, não é isso? E no modelo tem aí a demanda, que a gente sabe que a demanda sai de uma maximização de utilidade. Você tem lá uma renda, você tem produto X e Y, você maximiza a sua utilidade e tem uma demanda do Y, do bem X, por exemplo, como função do preço desse X, tá certo? Então, a gente formula uma pergunta, que aqui no caso é qual é a elasticidade de preço da demanda, baseado num modelo, né? E pega esse modelo e leva para os dados. Quer dizer, isso escreve uma equação de regressão, tá certo? Então, a gente transforma isso num modelo econométrico e tenta estimar esse modelo com dados, não é isso? Porém, nem sempre isso vai dar certo, né? Vamos começar, então, falando de demanda e oferta. Em equilíbrio, tá certo? E a palavra-chave aqui é equilíbrio. Em equilíbrio, quer dizer que as pessoas estão tomando o quê? As suas ações ótimas. Suas ações que maximizam a utilidade. E eu já falei para vocês que otimização gera endogeneidade. Então, já estou falando para vocês que vai ter problema aqui, tá certo? Em particular, como a gente está falando de elasticidade de preço da demanda, a gente sabe que a elasticidade de preço da demanda é, como eu falei, a variação quanto que a variação de 1 ponto percentual no preço varia em pontos X, pontos percentuais em quantidade. É a mesma coisa da derivada de log de quantidade em relação a log de preço. Faltou o sinal de derivada aqui nesse slide. Né? Então, se eu rodar uma regressão do tipo que está escrito aí embaixo, notem, né? Notem o modelo econométrico que eu escrevi ali embaixo. Log de Q igual a alfa mais lambda log de P mais 1. É uma regressão YX, né? Mais simples possível. Onde o coeficiente é lambda, tá certo? Se eu rodar essa regressão, o que nessa regressão é exatamente a derivada de log de Q em relação a log de P? Cálculo 1. Gente, vamos lá. É alfa? Não é alfa. Gama, desculpa. É o gama, mas... Sempre tenta a outra, se não deu na primeira, né? Então, derivada de log de Q em relação a log de P é o gama, certo? É o gama. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o gama, desculpa, lambda, não gama, lambda. O lambda seria exatamente a elasticidade de preço de demanda. Se eu rodasse essa regressão e ela tivesse certa, seria. Porém, ela não vai estar certa. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos olhar graficamente o que seriam esses dados. Então, vocês foram lá e pegaram dados de quantidade de preço, vamos, sei lá, de carro,
tá? Sei lá, fala um carro aí. Do Honda Fit, ok? Vocês pegaram dado e preço do Honda Fit. Tem lugar, cidade que está mais cara, cidade que está mais barata. Então, você vai ter aí variação de preço e variação de quantos carros são vendidos nessas cidades, tá? Aí, vocês vão rodar uma regressão, né? Elasticidade e preço da demanda. Quem que me diz que qual dessas retas desse gráfico, que eu tenho aí 2 ofertas e 2 demandas, eu estaria estimando com essa regressão? Quem que me diz? Eu estou estimando uma reta de demanda ou uma reta de oferta? Nenhuma das duas. Por quê? Porque tem os 2 efeitos. Na hora que você rodar a regressão, você vai pegar um efeito composto das 2 coisas, sem conseguir falar qual dos 2 que mudou. Perfeito. Exatamente isso, Miguel. Então, eu vou te dar outra pergunta, já que você acertou a primeira. Então, eu falei para você que eu peguei dados de oferta, de quantidade de carros e preço dos carros, né? O que são esses pontos? Onde estão esses pontos representados nesse gráfico? Eles estão representados no P1 e no P2 em Q1. São os 2 cruzamentos. Não, isso, são os cruzamentos das linhas, tá? Então, eu fui lá hoje em São Paulo, o preço está P1, a quantidade está Q1. Aí amanhã, no Rio de Janeiro, a quantidade está P2 e a quantidade Q1 também, e assim por diante. Eu vou pegando vários pontos, tá certo? O que são esses pontos? São equilíbrios de mercado. Tá? Então, ao rodar essa regressão, eu não estou estimando nem oferta nem demanda. Por quê? Porque, no fundo, eu estou usando dados de equilíbrio, são dados de escolha entre consumidores e produtores. Enquanto que, para estimar demanda, eu precisaria de que dados? Olha, a demanda, que é a negativamente inclinada aí, D1, é o quê? Para cada preço, quanto que os consumidores querem consumir, não é isso? Só que eu não observo cada preço e não vou na casa dos consumidores e pergunto quanto você vai comprar desse bem. Eu não tenho a quantidade demandada dessa curva, só no ponto de equilíbrio, entenderam? Então, eu tenho um problema de dado aí também. Então, estimar a oferta e demanda também não dá com uma regressão simples. Entenderam? Então, é um outro tipo de problema. A gente chama isso aqui de equação simultânea. Tá? E a gente vai aprender como resolver esses problemas também. Certo? Ficou alguma dúvida aqui? Então, você fala, bom, então não dá para fazer nada nesse mundo, né? Não, dá, gente, dá. De novo, é por isso que tem esse curso, tá? Então, assim, nos últimos anos aí, últimas 2 décadas, mais ou menos, a gente viu o que é chamado pelo Angrist, que é um dos autores que a gente citou aqui, que é a revolução de credibilidade em economia empírica. Tá? Então, tem esse artigo famoso aí de 83, que falou assim... Que apontou esse problema e ficou super famoso. Olha, tudo que é feito até hoje é mal feito, por causa desses problemas que a gente discutiu aqui, e basicamente, então, take the con out of empirical work in economics, take the con quer dizer o quê? Tirar o pilantra, né? Tirar a malandragem, e vamos admitir que tudo que é feito aqui não é confiável, tá certo? Por causa desses problemas que a gente discutiu aqui. E aí, ele chamou, a gente precisa de uma revolução de credibilidade. E essa revolução veio exatamente com as técnicas que a gente vai aprender nesse curso. Tá? Com as técnicas que a gente vai aprender nesse curso. Uma parte da revolução da credibilidade, que eu já falei para vocês, foi a introdução de experimentos de verdade dentro de economia.
Então, um grande exemplo que pode ser dado é, por exemplo, a utilização de aleatorização na implementação de políticas públicas. O grande exemplo aqui, acho que talvez no mundo, seja o programa Progressa, que depois se chama, mudou de nome para Oportunidades do México. O que é esse programa? Basicamente é o Bolsa Família do México, que começou bem antes do Brasil, começou na década de 90, e era a mesma coisa, né? Oferecia dinheiro, transferências para as pessoas pobres, em troca que elas tinham algumas condicionalidades, tipo fazer pré-natal, né, para as mulheres grávidas, e cuidar que as crianças fossem para a escola e tomassem vacinas. Né? E o legal, o que não foi feito no Brasil, mas foi feito no México, é que essa distribuição foi, de certa maneira, aleatorizada entre as pessoas pobres. Então, ao fazer isso, a gente consegue ter medidas muito claras de quais são os benefícios desse programa. Será que, de fato, ele melhorou a vida dessas famílias? Melhorou a vida das crianças? Essas crianças, no futuro, se deram bem, se deram mal, enfim, conseguiram ganhar mais dinheiro, conseguiram participar melhor do mercado de trabalho, tiveram menor probabilidade de morrer na infância, e assim por diante, né? A mortalidade infantil caiu. Enquanto que, no Brasil, isso não foi tão bem feito, não foi feita essa localização. Então, é um pouco mais difícil a gente medir retorno, medir o benefício trazido pelo Bolsa Família, apesar que dá para fazer de outras maneiras, tá? Então, não só... Por que isso é importante? Porque a gente aprendeu que esse tipo de programa funciona muito bem, pelo menos no México funciona muito bem, né? A gente sabe que teve resultados bons no Brasil também. Agora, como eu falei, né, nem tudo dá para fazer experimento, tá certo? Por quê? Porque eles demoram muito para fazer, demoram anos para você saber se investir numa criança vai ter efeito quando ela é adulta. Sei lá, tem que esperar 20 anos para saber isso, né? Não dá para esperar tudo isso, tá certo? São muito caros de ser implementados, então, Bolsa Família, a gente está falando de bilhões de reais, certo? E, na vezes, não são práticos. O que quer dizer isso? Não dá para implementar isso aí. É politicamente impossível você implementar uma coisa dessas, tá certo? E aí a gente cai no que a gente chama de experimentos naturais, ou quase experimentos. O que quer dizer isso? A gente usa mudanças institucionais ou até variáveis ligadas à própria natureza como fonte de variação aleatória. Então, no experimento, o que é a variação aleatória? Eu sou o cara que domina o experimento. Então, eu falo, vocês 50 vão tomar vacina verdadeira, vocês 50 vão tomar vacina falsa. Só eu sei disso. Mas eu que defino essa variação aleatória. Então, como a gente não tem isso na prática, a gente vai não roubar, mas a gente vai se valer de outras fontes de variação aleatória. Esse é o ponto. Então, pensa assim, choveu ou não choveu? É aleatório, tá certo? Não é endógeno. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não mudo a probabilidade de chover ou não chover. Né? Então, vamos supor que eu quero saber o impacto da chuva. Né? Choveu ou não choveu? Beleza. Ou coisas institucionais. Por exemplo, né? Esse exemplo aqui é muito conhecido. Vamos supor que a gente queira entender o efeito de imigração na economia, né? Imigração é um problema muito importante em vários países, por exemplo, Estados Unidos, né? O mais conhecido é a grande imigração mexicana para os Estados Unidos. Então, tem essa discussão gigante, teve agora na eleição nos Estados Unidos, se eles deveriam controlar mais ou menos a imigração. E para responder essa pergunta, você tem que saber, né? Imigração é bom ou ruim para um país, tá certo? Tipicamente, os críticos de imigração falam, é ruim porque as pessoas que têm educação menor nos Estados Unidos vão sofrer mais competição com os mexicanos, que chegam também com educação menor, né? Com menos treinados. Então, os americanos mais pobres vão sofrer com isso, vão diminuir emprego para eles, vai diminuir salário, etc. E aí, quem é a favor de imigração tende a falar que não, que imigração pode ser bom, pode aumentar o crescimento do país, tem razões éticas também, enfim, refugiados, né? Então, tem essa discussão eterna, tá certo? Então, a gente precisa medir se é bom ou não é, tá certo? E aí tem esse super famoso artigo do David Card, de 1990, que usou o seguinte,
Essa história, talvez alguns de vocês já conheçam. Quem aqui já viu... Quer ver? Quem aqui já viu o filme do Al Pacino? Scarface. Quem já viu esse filme? Filme antigo. Alguém já viu Scarface? Ninguém viu? Já vi, Jefferson. Então, esse filme Scarface, o Al Pacino, ele é um clássico, exatamente. Ele é o quê? Ele é um cubano que chega em Miami, não é isso? Esse filme é sobre esse episódio. Esse filme é sobre o chamado Mariel Boatlift. O que foi isso? O Fidel Castro simplesmente fez o seguinte, ele pegou o porto de Mariel, que é pertinho de Miami, né? Os portos são fechados nos Estados Unidos, existe um embargo econômico. Aí ele abriu as prisões de Havana e falou, vocês têm 3 dias, quem quiser fugir para os Estados Unidos pode ir. Eles abriu todas as prisões. Que aí o que aconteceu? Milhares de cubanos criminosos foram, né, nadando, barquinho de remo, seja lá o que eles conseguiram chegar em Miami. Né? E isso aumentou o número de pessoas em idade, né, de força de trabalho em 7% em 3 meses. 3 semanas, 3 meses. Né? Então, assim, o que quer dizer isso? Aumentou o número de pessoas com low skill, né, com pouca educação, em 7% em Miami. Então, foi uma coisa exógena, foi uma coisa institucional em outro país, que não tem nada a ver com Miami, totalmente não previsto, tá certo? Totalmente não esperado, e de repente aumentou o número de pessoas a população de Miami em 7%. É muita gente. Né? Pensa, numa cidade de 1 milhão de pessoas, a gente está falando de 70 mil pessoas, estaria falando. Então é uma coisa gigantesca. Né? Obviamente, você pode olhar para o impacto disso no mercado de trabalho, impacto disso em crime, aumentou o crime. O filme Scarface é exatamente disso. O Al Pacino chega e vira lá um puta traficante, criminoso, etc. E é exatamente sobre isso o filme. Tá? Então, isso é chamado de um quase experimento. Entendeu? Por quê? Porque existiu aí uma variação aleatória de um aumento de gente em Miami. Então, você pega uma outra cidade nos Estados Unidos que não teve esse aumento e vê o que acontece com uma e com outra. Tá certo? É isso que quer dizer. Então, o que você vai ver na média é se o salário de um cara nativo, um americano nativo em Miami, subiu e desceu nesse ano em comparação com um americano nativo, por exemplo, em Orlando ou em outra cidade dos Estados Unidos. Tá certo? Esse é o tipo de técnica que a gente vai aprender. Né? Então, assim, dado que essa é a chamada revolução de credibilidade em economia, a gente vai aqui aprender várias técnicas similares ou inspiradas nesse tipo de argumento. Ou seja, um argumento que você pode usar algum tipo de variação aleatória para identificar. O que quer dizer identificar o beta? Quer dizer, para poder dar a interpretação causal, que a gente começou a aula com a Thaís falando, e o beta, sim, quer dizer o impacto de uma unidade de X, um aumento de X, aumenta beta unidade de Y. Ou seja, tem uma interpretação causal. Vou citar aqui algumas técnicas. A gente vai aprender estimadores de matching, né? Estimadores de matching, que são estimadores que a gente usa outras variáveis para construir contrafactuais. A gente vai estudar aí mais a fundo equações simultâneas, que são equações onde 2 variáveis são determinadas ao mesmo tempo. Então, o exemplo clássico é demanda e oferta. Né? Preço e quantidade são determinados dentro de um sistema de equações simultâneas, tá certo? E aí, para resolver esse tipo de problema, uma das soluções possíveis é a chamada famosa variável instrumental. Né? O que é variável instrumental? É uma variável que afeta o seu X de maneira aleatória. Né? Então, aqui, tomar ou não tomar vacina no meu experimento era totalmente determinado de maneira aleatória. Eu determinava 100% das pessoas que vão tomar e 100% das pessoas que não vão tomar. Né? Agora, eu posso ter casos que parcialmente o X é determinado por uma escolha e parcialmente de maneira aleatória.
Quando isso for verdade, eu vou ter a parte aleatória vai ser, eu posso usar uma variável instrumental. Isso a gente vai falar bastante. Tá? Outra técnica, talvez das mais populares hoje em dia, regressão descontínua. Está muito em moda essa regressão descontínua. Eu fiz parte da minha tese de doutorado usando essa técnica. Regressão descontínua é o seguinte, quando você tem uma regra de alocação de alguma coisa baseada numa regra descontínua. Por exemplo, as cidades no Brasil recebem transferência do governo federal. Cidades abaixo de 10 mil habitantes recebem X reais. Cidade acima de 10 mil habitantes recebem 2X, o dobro. Então, se você pegar uma cidade que tem 9.990 pessoas e uma cidade que tem 10.010 pessoas, elas são quase iguais, em quase tudo. Né? Tem o mesmo tipo de tamanho, várias coisas parecidas, porém, uma ganha o dobro de dinheiro da outra. Então, eu posso comparar, porque elas são muito parecidas. Não é a mesma coisa que comparar uma cidade com 5 mil e uma com 50 mil. Elas são completamente diferentes. Então, não dá. Mas uma cidade muito parecida com a outra, se existe uma regra tal qual é descontínua desse jeito que eu falei, e ela tem no Brasil, exatamente o que eu fiz na minha tese de doutorado, a gente pode explorar esse tipo de regra, tá? Para ter boas estimativas de beta. Né? A gente também vai aprender estudo de eventos, event studies, estimadores de diferença e indiferença, que a gente vai entrar em detalhes, estimadores de efeito fixo e método de controle sintético, que são todas variações de um mesmo assunto. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, assim, para resumir tudo que a gente falou, esse curso outro nome para esse curso seria um curso de inferência causal. O que é inferência causal? É eu poder dar a interpretação causal do beta. E como que a gente faz isso? A gente vai se valer, né, de teoria, então entender qual que é a teoria por trás da regressão que a gente está falando, teoria econômica, não econometria, tá? Ou seja, o que é escolha, o que não é escolha, e um conhecimento das regras institucionais que envolvem essa escolha, tá certo? Ao explorar mudanças de regras, a gente consegue estimar de maneira mais confiável o tamanho do impacto de alguns eventos e de algumas escolhas sobre algum resultado de interesse, por exemplo, desenvolvimento, crescimento econômico, número de mortalidade infantil, crime, e assim por diante. Né? Voto, se a gente está olhando para a política, certo? Então, a ideia do curso aqui é fazer uma introdução para vocês desses modelos de inferência causal, em particular os que eu falei no slide passado, mas não só isso. Mostrar para vocês, aí a gente vai dar exemplos que são programáveis em R ou em Stata, colocar dados, expor isso para vocês e botar a mão na massa. Então, com o Nathaniel, vocês vão conseguir aprender a estimar essas coisas, sempre de dois modos, isso é importante. A gente vai aprender como faz esse estimador na mão. Vocês sabem que no Stata e no R tem comandos prontos de quase todos esses estimadores, porém, a gente vai fazer sem o comando pronto, para fazer na mão mesmo as continhas, e aí a gente faz no estimador, estima usando o comando pronto, e obviamente tem que dar a mesma coisa, tá certo? Se não tá errado. E aí fala, bom, mas pelo menos você sabe o que está dentro daquele comando, tá certo? Porque é para a gente desenvolver a intuição. Né? E aí, quem for fazer aqui monografia ou seguir carreira nisso, vai e decidir por fazer uma monografia ou artigo com economia aplicada, com economia, né, um artigo empírico, usando os dados. Espero que seja importante e que vocês usem alguma das coisas aprendidas aqui, como muita gente faz, tá? Para melhorar aí a qualidade da análise empírica. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Professor. Oi. Tem chamado alguma coisa? Não tem chamado. Beleza. Tá bom, gente? Então é isso.
Professor, você vai compartilhar esse material conosco, né? No Moodle? Então, todas essas aulas vão, de novo, né? Todas as aulas vão ser gravadas, tá? Eu vou subir essas aulas para o YouTube, aí eu vou colocar o link lá no Moodle e também vou disponibilizar os slides. Então vai ter tudo para vocês verem. Obrigado. Tá bom? Professor, uma dúvida. A gente pode assistir a aula, vamos dizer, a nossa aula de quinta seria a segunda aula. A gente pode assistir a primeira aula, aulas? Pode? Pode, não tem problema. Inclusive, elas vão ficar online, né? Então, você pode vê-las online. A única coisa é que as provas têm que ser feitas no horário correto. Tá? Senão, elas não valem, tá? Talvez você nem... idealmente, você nem vai ser permitido fazer a prova no horário diferente, tá? Tem que fazer no horário certo. Obrigado. Joia? Mais alguma pergunta, gente? Então é isso. Quinta-feira, como eu falei, tá? Só para reforçar, eu vou fazer a primeira aula ao vivo e aí eu vou subir já no YouTube. Então, só a primeira aula de terça e quinta-feira que vai ser ao vivo, tá certo? Ficou claro, né? Tá joia, gente. Professor, só uma dúvida. O link do YouTube você vai colocar no programa? Vou colocar. Beleza, professor. Obrigado. Vou colocar no Moodle. Tá joia? Valeu, gente. Boa noite aí. Boa noite. Valeu, professor.